Bom, vamos dar seguimento agora, são 15 horas e 15 horas e 15 minutos, exatamente. São 15h16, nós vamos dar seguimento às mini-conferências. Eu gostaria de pedir para os colegas que estão aqui colocados formar a mesa. Dr. Nabil Goraieb. Estou aqui. Já está. Dr. Roberto Naum. Por favor, Roberto. E Dr. Serafim Borges. Cadê o Serafim? E o Dr. Ezorgi. Dr. Nabil, por gentileza, vai falar com a gente sobre anabolizantes e esteroides. É um profundo conhecedor desse assunto. Não é um usuário. Ainda não tive a oportunidade de usar, ainda não deu. Bem, eu queria primeiro cumprimentar o Conselho Federal de Medicina, porque está dando oportunidade de nós clínicos e nós da área do esporte aprendermos muita coisa importante e sabermos que realmente esse nosso mundo não é bem aquele que a gente imaginava que fosse. Existe muita coisa que precisa ser também limpa nesse país, né? Entre elas, na área do esporte, nós temos que fazer com que as pessoas façam o esporte pelo esporte. Quem sabe um dia a gente chegar lá. Então, eu vou comentar sobre esteroides anabolizantes e os seus efeitos cardiovasculares. Todos já sabem suficientemente sobre esteroides anabolizantes. E o que importa... Opa, não está andando. Parou aqui. Acabou a bateria. Bom, nós lembramos que os esteroides anabolizantes, por mais que a gente consiga demonstrar os seus problemas, ainda existem inúmeros aficionados e é impressionante. Eu escrevi um artigo essa semana para o Globo Esporte sobre efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes. Olha, só faltou mandarem uma caixa-bomba para minha casa, porque os vendedores que foram prejudicados falando mal dos anabolizantes, realmente eles são extremamente agressivos. E é o que a gente tem visto hoje na prática. É muito interesse em utilizar, e a meninada utiliza. Inclusive, filhos de colegas médicos estão utilizando e os pais ficam preocupados. O que interessa é que um leve histórico primeiro sobre anabolizantes. Foram praticamente descobertos na época da Segunda Guerra Mundial para melhorar a performance daqueles indivíduos encontrados em campos de concentração e que sofreram muitas agruras durante a Segunda Guerra Mundial, então para desnutrição. E nos anos mais recentes, depois dos anos 60, 70, quando eu iniciei minha residência, eu lembro que terminava a cirurgia cardíaca, todos os pacientes tomavam Decadurabolin, cada 15 dias. Tomavam 2 injeções de Decadurabolin, 25 miligramas. Isso era rotina em cirurgias cardíacas grandes, e depois eu fiquei sabendo cirurgias de neurocirurgia. Talvez o Pagura, como ele é bem mais moço do que eu, ele já chegou que não usavam mais. Mas eram utilizados em cirurgias grandes. E proibidos nos Jogos Olímpicos em 1976 para cá, e são usados, segundo dados estatísticos, por milhões de indivíduos pelo mundo todo. Esses hormônios esteroides anabolizantes são os existentes no corpo humano, são derivados desses hormônios de testosterona e que vão melhorar, como vocês já ouviram, para melhorar a força, a velocidade e explosão. E aqui uns exemplos. Vejam como é que é interessante. Realmente as pessoas fogem do padrão normal de gente, parece de circo, não é? O tamanho desses nossos atletas, ou pelo menos dessas pessoas, são assustadoras. E é o que as pessoas gostam de ver muitas vezes. Vejam só agora as repercussões. Eu não sei se isso é Photoshop, mas eu encontrei, parece que não é Photoshop. Parece um homem sei lá, parece um esquizofrênico realmente, que não dá para entender onde começa e termina o corpo humano dele. Mas vejam que interessante. Os efeitos
cardiovasculares, temos efeitos chamados aterotrombóticos, aqueles que podem levar à morte súbita, infarto do miocárdio, dislipidemia com aumentos bastante acentuados do colesterol ruim, o LDL, e hipertrofia miocárdica. Vejam só o que nós encontramos, isso em vários trabalhos científicos. O HDL, que é o colesterol bom, a média dele é de 40 miligramas ou mais, e nós encontramos em usuários de esteroides anabolizantes uma média de 14 miligramas por cento. E é um dos meios que a gente utiliza para saber se o indivíduo usa esteroides anabolizantes. Basta dosar o HDL dele, que a gente percebe que está abaixo de 20, que é assustador. E o LDL, que é o colesterol ruim, o que leva a depósitos de ateroma, a elevação acima de 145, chega a 180, a 200 miligramas por cento, quando o padrão normal para indivíduos sadios é em torno de 100 miligramas por cento. Outros elementos marcadores de aterosclerose, a ApoB, cujo normal até 0,96 chega a quase o dobro. E o PCR, que é marcador de inflamação, ele chega a triplicar o valor no usuário dos esteroides anabolizantes. Ainda em relação à homeostasia, o usuário de esteroides anabolizantes tem uma plaquetose, chega a níveis de mais de 400 mil plaquetas, pelo uso mesmo em ciclos pequenos desses anabolizantes. E também ele inibe a síntese de óxido nítrico, que é o maior vasodilatador biológico do ser humano, levando a fibroses diretas dos miócitos no coração. E por isso nós temos lesões muito interessantes e não comuns da aterosclerose das coronárias. São lesões diretas pelo uso de anabolizantes. Outros efeitos fisiopatológicos na função arterial, apesar de poucos estudados, eles demonstram algumas alterações bastante evidentes. Por exemplo, nós temos uma diminuição da vasodilatação biológica, ou pelo menos fisiológica do ser humano. Os esteroides anabolizantes bloqueiam a cascata que começa no óxido nítrico, eles bloqueiam a guanil ciclase e com isso evitam que a musculatura vascular lisa relaxe e faça a vasodilatação necessária no atleta, por exemplo, para dissipar o calor. Então vejam que o efeito não é só um efeito estético, é um efeito grave vascular nesses indivíduos. Uma outra questão que acontece com os esteroides, ela modifica o LDL. Ele tem um metabolismo bastante peculiar em que nós vamos levar esses indivíduos que normalmente teriam uma vasodilatação vascular, e ele bloqueia, modifica o LDL, oxidando bastante esse elemento de lípides, e com isso também ajudando a inibir o relaxamento vascular desses indivíduos. Então nós temos como uma regra do usuário de anabolizantes, diminuição do HDL, elevação do LDL, aumento de adesão plaquetária, com efeitos protrombóticos, alterações hepáticas, aumenta a resistência insulínica, dislipidemia, imunossupressão, hipotrofia testicular e virilização da mulher, como vocês sabem, risco de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, dilatação do coração, levando a cardiomiopatia dilatada, e daí as suas complicações como arritmias e morte súbita. Alguns dados interessantes de autores que publicaram. 16 fisiculturistas usuários de anabolizantes tinham um aumento da coagulação e das plaquetas, levando uma verdadeira plaquetose numa média de 400 a 600 mil plaquetas na dosagem feita habitualmente. Elevado risco de vasoespasmo arterial. E isso é outro dado também. Sem aterosclerose, há uma vasoconstrição arterial por disfunção do endotélio. Autores que mostraram 20 halterofilistas em uso de esteroides anabolizantes, diminuição da dilatação do fluxo mediado em usuários de esteroides em fase de competição. O próprio INCOR, que é uma das instituições referência no Brasil, estudos de 8 usuários de esteroides anabolizantes, aumento da atividade nervosa simpática periférica com aumento da pressão arterial sistólica e da pressão arterial média. E veja o que acontece no coração. Nós temos retenção hídrica, elevação dos níveis de sódio e daí a consequente hipertensão, hipertrofia cardíaca patológica,
mostrando uma hipertrofia semelhante aos hipertensos essenciais que nós temos no dia a dia. Lesão renal, levando uma hipertensão arterial. Essa lesão renal por atrofia, levando uma glomerulosclerose. Ainda nós temos como finalizado a ação da anabolizante, pressão arterial sistólica elevada, massa corpórea livre de gordura, aumento da espessura miocárdica, uma hipertrofia bastante acentuada, com aumento da massa ventricular e alterações dos vasos sanguíneos, aumentando a síntese proteica, massa muscular, agressividade, que todos conhecem esse efeito, e uma rápida recuperação do esforço, que faz com que muitos atletas queiram também utilizar os anabolizantes para essa rápida recuperação. A fração de ejeção, que é a força sistólica do coração, ela tem também uma diminuição pelo uso de anabolizantes. Há uma disfunção diastólica, e os usuários de anabolizantes, eles não melhoram quando eles suspendem o uso dos esteroides anabolizantes, mostrando que realmente há um efeito perene, patológico do uso dessas medicações. Os usuários apresentam maior hipertrofia cardíaca, aumento da aterosclerose e um efeito cumulativo que nós vamos ter. Aqui um trabalho que mostrou interessante, que mostra, por exemplo, a placa de aterosclerose. Aqui no final desse gráfico, o usuário de anabolizantes, essa barra maior, no indivíduo, é a placa dos usuários de anabolizantes. Ela é maior do que comparada com os indivíduos que não utilizam anabolizantes. É muito importante isso, mostrando que a própria placa ela piorou. A porcentagem de estenose, nesse outro gráfico, a estenose maior, quanto maior o uso de anabolizantes. Aqui no início do gráfico, aqueles que não utilizam. E o score de cálcio, que é um marcador de aterosclerose pelo exame de angiotomografia coronária, mostra a mesma coisa. O usuário de anabolizantes tem um aumento expressivo do índice de score de cálcio, mostrando o risco que ele está correndo. Os esteroides e suas combinações, associação frequente com outras drogas, o diurético mascara, como nós já discutimos bastante, e o tamoxifeno, reduz ginecomastia do anabolizante, a gonatrofina coriônica aumenta níveis de testosterona endógena, o GH aumenta a ação anabolizante do esteroide anabolizante e por isso se usa. E eu queria contar um caso interessante. Eu fui diretor do grupo Runner de academias. Nós fazíamos exames clínicos em todos que entravam para a academia, mais de 20 mil associados. E eu recebi um hipertenso com 19 anos de idade. E ele me trouxe a receita de um médico famoso de São Paulo. Um médico que aparece na internet sem camisa, com estetoscópio no pescoço, bombado. Nós tínhamos a receita dele 18 itens, dos quais 3 de anabolizantes. 3 anabolizantes diferentes. E estava associado fibrato, estava associado a medicações que tiram o tamoxifeno e também estatina, na própria cápsula da receita dele, 18 itens, para não ter efeitos colaterais. Eles são bastante espertos, os usuários. E para a gente encerrar, um trabalho feito na Itália, pelo Dr. Francesco Furlanello, que mostrou o efeito das drogas lícitas e ilícitas em atletas, mostrando o que acontece com o anabolizante. O AAS aqui é os esteroides anabolizantes, que podem levar desde fibrilação atrial até morte súbita por fibrilação ventricular. Realmente a gente fica muito preocupado que o próprio Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer em 2013 que conclui-se não haver evidência científica para o uso do anabolizante, não sendo eticamente aceita sua prescrição e administração, com consequentes efeitos colaterais. E no nosso serviço, no Dante Pazanésia, nós temos 13 fisiculturistas que se apresentaram para fazer a avaliação de rotina e tinham já sinais de infarto agudo do miocárdio com menos de 30 anos de idade. E nada a fazer mais, apenas tratar a doença deles. E agora nós estamos estudando lutadores de MMA e fizemos ressonância magnética em os 22 lutadores que se apresentaram e encontramos fibrose cardíaca como se fosse uma lesão grave de um infarto do miocárdio,
em 8% desses indivíduos, mostrando que realmente, e eles confirmaram o uso de esteroides anabolizantes, mostrando os trabalhos que mostram, por exemplo, esse trabalho publicado recentemente na Europeia de Cardiologia, o testosterona, um hormônio que previne a doença cardiovascular ou uma terapia que aumenta os eventos cardiovasculares. E, na verdade, o que a gente quer fazer é tentar, com programas de prevenção, modificar esse aspecto que aparece nos nossos atletas. Agora, alguns exemplos que são impressionantes das pessoas que não têm limite. Isso não é Photoshop. Essa moça, ela existe. É uma mineira lá de Montes Claros, olha o tamanho do perfil físico dela. E aí nós temos o Schwarzenegger, famoso Schwarzenegger do Arnold Classic. Ele já foi operado agora pela 3ª vez. A primeira vez trocou uma prótese aórtica, a segunda vez pôs ponte de safena, a 3ª vez foi fazer o procedimento de TAV para prótese aórtica, que é por cateterismo, complicou, teve que abrir o externo de novo e fazer uma prótese cirúrgica. E todo mundo sabe que ele mesmo confessou que usou muitos anos seguidos esteroides anabolizantes. Alguns casos da literatura que mostram morte pelo uso de anabolizantes, apenas para citar, eu queria parar nesse caso antes de encerrar, que é uma moça, campeã mundial do Arnold Classic, brasileira, em 2000, e ela morreu, Fernanda Gutila, fisiculturista de 31 anos, morreu nessa sexta-feira por tromboembolismo pulmonar. Estava no auge da sua carreira e venceu o Arnold Classic em 2016 em Ohio, mostrando que a coisa é muito séria, a gente precisa lutar contra esse uso indiscriminado dos anabolizantes, mesmo que sejam de prescrições, ainda mais de prescrições veterinárias, como a gente encontra no nosso meio. Muito obrigado. Precisão cirúrgica, 15 minutos e 7 segundos, foi a apresentação do professor Nabil Goreb. Agora nós temos o prazer de receber novamente o Dr. Roberto Naum. Ele vai tentar nos passar 2 temas bastante extensos, evidentemente que vai ser alguma pincelada. Ele vai falar sobre GH e EPO novamente, por favor. Bem, eu normalmente abro as apresentações dizendo que é muito mais importante como médico do exercício, como médico, falar de abuso de substâncias do que como um representante do Comitê Olímpico, mas especificamente o convite veio para 2 substâncias que são foco no esporte competitivo, porque existe a possibilidade de uso e tentar com que esse uso não seja identificado, e essas 2 substâncias estão em voga especificamente por isso. Então eu vou fazer minha apresentação basicamente com esses tópicos, o que são, por que usam, e os riscos da saúde, os efeitos negativos e colaterais, fechando o objetivo da apresentação para a qual eu fui convidado. Bom, para a gente poder falar de algum adversário, a gente tem que conhecer o adversário, eu não estou aqui para falar de bioquímica, mas esse é o nosso grande adversário, esse e alguns radicais pendurados nessa molécula. Então, o que a gente faz, na melhor das hipóteses, é pegar essa molécula, pendurar radicais e ter efeito dela na forma original. Lembrando dos seus efeitos, existem vários efeitos descritos, existem efeitos que têm relação direta ou indireta com a atividade física de alto rendimento, mas basicamente é esse tipo de efeito que se busca. Esse é o grande efeito no uso de EPO, esse é o grande objetivo, como já foi citado anteriormente, que o atleta tenha mais células vermelhas, que isso facilite o transporte de oxigênio, que ele tenha melhor performance, principalmente em esporte de longa duração. Quando a gente vai lembrar um pouquinho da fisiologia, o que acontece não é nada demais, é uma fisiologia conhecida por todos nós, mas o que acontece é que, como é um bypass do mecanismo fisiológico, a gente está falando de doping, e nesse caso o doping é bem objetivo, não é discutível, ele está na lista, ele tem um efeito claro e ele tem efeito colateral, ele das 2 tem 3, então não teria nenhuma dúvida em relação a isso, e mais claramente ele é descrito na lista. Bom, por que se usa? O objetivo de aumentar o rendimento é pelo aumento do VO2 máximo e pelas suas frações, e pelo limiar de lactato, pelo tempo de fadiga em relação a uma carga determinada de exercício. Ele é muito parecido com o doping sanguíneo, não é a mesma coisa, mas a gente pode colocar os 2 muito parecidos, tanto nos seus efeitos colaterais, como
no seu objetivo de performance. A EPO humana recombinante, existem 3 gerações, eu vou citar isso daqui a pouquinho, é importante lembrar essas gerações, tem a ver com a detecção. Infelizmente, os atletas usam a forma mais antiga, porque é mais difícil de detectar, a gente volta nisso daqui a pouco. E existem agentes estimulantes da eritropoiese, mais uma vez, sem querer entrar no detalhe da bioquímica, importante lembrar que todos são EPO com mais ou menos radicais pendurados nele. Quanto mais radicais, maior a chance de efeitos colaterais e mais facilmente serem detectados. A terapia gênica é alguma coisa para a gente lembrar, esse ano é especialmente importante, ela já está descrita há alguns anos na regra de doping, mas as sondas para detecção estão cada vez mais viáveis em relação às pesquisas, e esse ano comemorou-se algumas sondas para detectar doping genético que não havia anteriormente, e vou discutir um pouquinho sobre a comprovação da eficácia da utilização dessa família de substâncias. Bom, existem vários artigos, eu trouxe esse em especial porque ele trabalha atletas de ponta e pessoas em treinamento, não atletas de ponta, mostrando melhoras. Mais um pouquinho dos dados, eu tenho só 15 minutos, eu vou passar por alto, mas se alguém quiser os artigos eu disponibilizo com todo prazer. Em relação ao efeito da EPO no desempenho desportivo, eu tenho efeito relacionado à concentração de eritropoetina, mas eu tenho efeitos que não são relacionados, reporto ao slide no início, não é só a concentração do hematócrito que tem ganho direto, outros ganhos são descritos e são buscados. Esse é o desenho de estudo especificamente para esse artigo, que ele demonstra, são vários resultados na fisiologia relacionado ao EPO e a concentração e a modificação na concentração do hematócrito, mas esse artigo especificamente traz para a gente, ao mesmo tempo, a correlação desses achados com medidas de fisiologia, medidas específicas, nesse caso do VO2, e também do tempo de fadiga e do pico de esforço no limiar anaeróbio. Quem trabalha com esporte de alto rendimento sabe que essas são 2 variáveis muito importantes no rendimento esportivo. Outro motivo para usar são os fatores que não estão diretamente relacionados com os fatores hematopoéticos, mas que mesmo assim podem melhorar o desempenho esportivo. Mais uma vez, uma série de resultados mostrando isso. Peço desculpa de não ter tempo para apresentar todos eles, mas a melhora nos resultados, mais uma vez, ligados à performance existe e não necessariamente relacionado com só a melhora hematopoética, e sim com todos os outros efeitos, por exemplo, a parte de contratilidade vascular, entre outros. Bom, por que se usa? Se usa porque os métodos de detecção podem ter problemas, se estuda cada vez mais melhores métodos de detecção. Essas são as formas de uma maneira geral, as formas diretas e indiretas. Se fala muito, é muito importante o passaporte biológico, e o problema do passaporte biológico é que aprenderam também a trapacear o próprio passaporte biológico. Então, o que foi um ganho em um momento fez com que microdoses sendo administradas diariamente pudesse dificultar a identificação só pelo passaporte biológico, então uma forma isolada não é o suficiente disso. Bom, só mostrando para vocês que sim existe, uma pergunta para quem não é da área, não existe tecnologia, sim existe, e na dúvida qualquer outra tecnologia pode ser agregada, que é um pouco mais antigo no controle de doping, sabe que você tinha que pedir, nem todos os laboratórios faziam, e torna o controle muito mais caro quando você sinaliza e faz o pedido do EPO. Já foi colocado especificamente o custo com o EPO, sem normalmente é mais barato, e está aí o motivo. Tá, o motivo é que se eu tiver que no limite do limite, eu consigo tentar detectar o EPO pela cascata ômica, é um processo super individualizado, tem que ser feito substância por substância. Então, quando você faz, estou em dúvida disso, eu tenho que pesquisar isso e não colocar no massas para fazer um non-target ou simplesmente para identificar alguma coisa específica num tipo de espectrômetro. Bom, independente do tipo de utilização que os laboratórios têm, de tecnologia que os laboratórios têm para identificar o uso, é possível janelas muito pequenas para o positivo de EPO, e aí sim está o perigo na utilização. E aí sim está o perigo da utilização nos atletas amadores, aí sim um documentário acabou de ganhar um Oscar claramente trazendo o EPO, era uma das substâncias que iniciou, que motivou o documentário, ele acabou não se encerrando só nisso, mas basicamente porque é possível utilizar, se for bem utilizado, com a possibilidade de não ser detectado. Como o atleta usa?
Bom, hoje em dia, medicamente, você pode dizer que você vai começar por cera e usar as outras 2 gerações em caso de exceção. Eu não estou dizendo que cera é a primeira escolha de todos os colegas, eu estou dizendo que, para quem trata, vamos começar por cera, porque na largada a posologia é mais fácil. Então, se tiver a possibilidade de usar, melhor ainda. É mais caro, não é mais caro, tem mais efeito colateral, depende de algumas especificações clínicas, mas tudo bem. O problema é que ele é muito fácil de detectar no antidoping. Quanto mais molécula eu prendo, mais fácil eu detecto. Então, quando eu estou falando de atleta de ponta, eu estou falando de usar EPO recombinante humano de primeira geração, porque ele é o mais parecido e tem as janelas de detecção mais fáceis. E a utilização de agentes mascarantes de todos os tipos associados ao EPO, e realmente isso acontece. Trazendo para o tema inicial da aula, essa é a base da alteração fisiológica, e no caso dos efeitos colaterais fisiopatológica do uso de EPO. Destaca-se a redução da densidade óssea e fraturas, não é tão comum no uso de atletas não de ponta, mas é muito comum associado em atletas de ponta, porque a estatística não só da mulher, é um erro associar a tríade da mulher atleta, não acontece só em mulher, e o uso do EPO aumenta significantemente essa estatística. Os efeitos tromboembólicos, foi lembrado, foi o efeito que na reportagem que me precedeu facilitou bastante a velocidade dessa apresentação, é com certeza o mais preocupante e tem uma relação bastante descrita, bastante facilmente identificável. A tumorogênese, a carcinogênese também, então esses são os efeitos do uso em si, mas quando a gente usa, a gente tem que lembrar que em algum momento esse atleta pode parar de usar. Então, a retirada com a neocitólise e a possibilidade da não produção perene do EPO endógeno por uso crônico existe, é descrita e deve ser associado como os seus efeitos colaterais. Seguindo a mesma linha, no GH, está aí o nosso adversário no momento, vamos falar dele agora nos próximos 7 minutos, vamos tentar lutar com ele da melhor maneira possível. Dificuldade do GH, a gente falou um pouquinho sobre fazer passaporte. Por definição, a gente já conversou que ele é difícil de ser detectado. A gente falou que uma das estratégias do passaporte ajuda, mesmo que possa ser, por uma estratégia muito bem feita e realmente cara, possa ser ludibriado o sistema em relação ao EPO, no GH é muito difícil, porque as doses são muito mais amplas, a diferença de homem e mulher é muito grande, o ciclo circadiano muda, o GH, e ele é extremamente sensível ao estresse, inclusive o estresse do exercício. Então, montar um passaporte sobre o GH é extremamente mais difícil, apesar de existirem tentativas. Bom, o eixo do GH está ilustrado aqui ao lado, com certeza é alguma coisa que os doutores têm familiaridade, e acho que não cabe a discussão, simplesmente a lembrança do efeito cruzado, e vale lembrar todas as interações com o GH. E volto a lembrar, como já foi citado anteriormente pelo Dr. Nabil, a utilização do GH associado com esteroides anabolizantes, o fator isolado do GH e a associação aí não mais no esporte de ponta, porque o esteroide anabolizante é mais facilmente detectado, mas na população normal, na população não de ponta, é muito utilizado e muito preocupante. Por que usam? Infelizmente, porque funciona. É muito fácil explicar isso. Usam porque funciona, ponto. Tanto faz agora se é o atleta de ponta, tanto faz se é o ciclista, tanto faz se é o maratonista. E o que me chama mais atenção no uso de esteroides anabolizantes, no uso do GH, é o praticante de academia. Quem frequenta academia tem uma competição fervorosa. Eu quero levantar 14 placas ao invés de 13. Eu não sei o que quer dizer isso, mas eu quero levantar mais uma placa. E você tem uma competição muito grande, quem é ortopedista já viu inúmeras lesões por excesso de carga na academia, seja lá o que for que quer dizer esse peso, e um bom jeito de conseguir isso é esteroide anabolizante mais GH ou GH isoladamente, puxando um pouquinho para o meu lado. Vários artigos mostram isso, trouxe alguns artigos mostrando, e mostrando coisas interessantes. O GH isoladamente não melhora todas as valências no esporte. É esperado que não. Esporte não é o mais forte. Esporte normalmente é quando você desloca a sua massa ou mais rápido ou mais alto, ou consegue fazer uma mudança dessa massa, como driblar, por exemplo. Então, eu ter muito peso pode não valer a pena para várias modalidades. Então, dependendo da valência, o GH não ajuda. Por isso que o GH me chama muita atenção na academia, porque a competição é levantar algum peso, e no caso da academia isso chama muita atenção, mas eu estaria sendo leviano, dizendo que o GH não melhora
esporte com certeza melhora, e volto a dizer, mesmo que não melhorassem, ele é doping, se ele está na lista, ele não poderia ser usado, isso é uma outra discussão, e não a que nos cabe agora. Mas só achei que vale a pena trazer para esse fórum que o uso do GH documentado, isso é uma revisão de vários artigos, pode não melhorar algumas das valências esportivas, e a gente pode lembrar disso de uma maneira mais clara. Estou passando rápido os resultados, mas, mais uma vez, eu disponibilizo o artigo para, por favor, quem queira, e trazendo, na prática, como se fazem as estratégias de detecção, com vantagens e desvantagens de cada uma delas. Essa daqui é só a visão bioquímica de como se faz cada uma dessas estratégias, mas me foi pedido para falar dos efeitos colaterais, e eu usei essas duas bases, esses dois bancos de dados, para ontem dar uma lida rápida e melhorar um pouquinho meus artigos. Peço desculpa de não ter ido aproximadamente 16 mil artigos de ontem para hoje. Eu trouxe um que eu já tinha lido há um pouco mais de tempo e que resume de uma maneira bastante fácil os efeitos colaterais, que tem a ver com a retenção de uma maneira geral, tem a ver com artralgias e mialgias, se relaciona diretamente com a resistência da insulina. O efeito colateral é a ginecomastia, ele tem um eixo metabólico que justifica isso, mas ele é um efeito colateral, e todas as mudanças prolongadas com o uso, todas as mudanças secundárias ao uso prolongado, que basicamente são lideradas pela acromegalia. Esse artigo não descreve um uso bastante importante, eu vi na revisão, mas eu não trouxe, que se associa a como as pessoas têm acesso ao GH. E um dos jeitos de ter acesso ao GH é de forma ilícita. E forma ilícita, o GH pode ser retirado de várias fontes, inclusive a doença priônica é descrita como sendo um efeito colateral, ela é um efeito colateral do uso de GH por forma completamente ilícita, sem controle. Quem procura ganho, procura qualquer preço, esse pode ser um preço de uma doença bastante rara de ser vista e descrita com o uso de GH e outros hormônios. Queria trazer que isso não é um trabalho só meu, é um trabalho de todo um grupo, eu estou aqui só representando, e mais uma vez agradecer a chance de conversar aqui com todos. Muito obrigado, Roberto. Agora nós temos o prazer de chamar o Dr. Serafim, um colega que atua há muito tempo nessa área, mas é um grande especialista, médico do Clube de Regatas Flamengo, e vai trazer para a gente bastante conhecimento sobre diuréticos e estimulantes. Por favor, Serafim, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Na realidade, me coube, nesse momento, diuréticos e estimulantes, quer dizer, meio que filosófico, falar depois de tantas falas, de tantas aulas magníficas que nós tivemos aqui, evidentemente que vai ficar um tanto quanto árido. Uma correção rápida, que eu fiz essa correção, eu não sou o secretário-geral do CREMERGE, eu sou o segundo vice-presidente, eu havia feito essa correção, e dizer que nessa mesa nós temos na cardiologia um grande problema, uma grande preocupação com uma outra coisa, com outras duas drogas que eu coloco para os senhores, elas são lícitas, é o álcool e o tabaco. Então, o álcool e o tabaco matou ao redor do mundo, o álcool matou milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, e o tabaco matou, em 2015, foi publicado agora pela Organização Mundial de Saúde, também milhões e milhões de pessoas. O uso per capita anual de álcool ao redor do mundo está em torno de 6,42 litros. Então, as pessoas estão bebendo muito. E o Brasil teve um avanço grande na questão do tabaco, porque ao redor do mundo nós temos 25% de indivíduos que utilizam tabaco. Um pouco menos para as mulheres, que as mulheres estão fumando menos, em torno de 5%. E o Brasil, que tinha 39% em 2015, o Brasil hoje tem aproximadamente 10%. Então, o trabalho da propaganda anti-tabaco, proibir o tabaco em ambientes fechados, tirar a propaganda da televisão, enfim, isso melhorou muito o uso dessa substância que eu coloco para os senhores, ela é lícita ou ela é ilícita. E o mais grave, os indivíduos que foram analisados foram de 15 a 69 anos, quer dizer, eles começam a beber com 15 anos. Então, tem festa de adolescente com 15 anos, álcool liberado, com ambulância na porta. Então, isso é um problema muito grave que a gente tem que também, como médico, nós temos que combater. Então, nós temos aqui
Quais são os riscos à saúde e os efeitos negativos e colaterais de diuréticos e estimulantes? O nosso coração seria uma maravilha se pudesse acompanhar a harmonia das melodias. Seria assim. Mas o Nabil já colocou aqui a questão das arritmias, e eu coloquei para os senhores aquele indivíduo que está sendo operado hoje, aquele ciclista, não falei a idade, ele tem 48 anos. 48 anos, com todas as coronárias doentes. Esteroide anabólico utilizado ao longo de todas as suas pedaladas que ele fez aí pela vida, evidentemente está pagando agora um preço caro. Agora ele vai para um serviço de reabilitação cardiopulmonar. Não tenho nenhum conflito de interesse nesta apresentação, como manda o nosso Conselho Federal, e dizer aos senhores que eu vou mostrar umas imagens aqui, que são imagens mostradas na mídia que todo mundo viu, que circulou o Brasil inteiro, circulou aí quase que também o mundo inteiro. Então, as imagens mostradas, não existe nenhum conflito nisso. Como o Solera mostrou aqueles indivíduos, evidentemente que aquilo é publicação de mídia e a gente pode mostrar aos senhores. Aí a pergunta é essa: o que é doping? Então, o nosso Popeye, evidentemente, lá com o seu espinafre, ele já fazia o seu doping, né? Então, quem gosta de espinafre, espinafre é rico em ácido fólico, podem comer à vontade, faz muito bem, não tem problema nenhum. E aí vem o grande problema, quer dizer, o uso de medicamentos no esporte. O que acontece? Nós temos um progresso permanente da farmacologia, da medicina e da ciência do esporte. Isso faz surgir constantemente novas formas de incrementar artificialmente a performance, o que torna necessário uma legislação dinâmica, atual e suficientemente abrangente. Evidentemente que os atletas, treinadores e médicos especializados devem buscar atualizarem-se constantemente para evitar o uso acidental de medicações que possam ocasionar uma infração da regra do esporte competitivo. Então, esse é o objetivo da nossa cartilha que vai ser distribuída aos senhores no final. Tentar dar uma educação para o médico, que ele possa ter um tempo de dar uma olhada antes de tratar esses indivíduos que fazem esporte competitivo. Então, o doping é conhecido como classe. Então, no esporte, a grande maioria das federações esportivas do mundo adota uma lista de classe e mestre substâncias que podem ser utilizadas ou que não podem ser utilizadas. A lista da UADA foi colocada de manhã, que ela está disponível, evidentemente, para os senhores. Então, está aqui, os estimulantes fazem estimulação do sistema cardiovascular e metabolismo dos senhores. Então, nós temos aqui neles as anfetaminas, a cafeína, a cocaína e a efedrina. Então, essas são as drogas estimulantes, que são aquelas mais utilizadas. E aí vem um problema sério, isso é muito grave e é triste para todos nós, quer dizer, esteroides anabólicos estimulantes sem indicação e receita médica, quando ela é necessária, é caso de polícia. E aí nós tivemos uma tristeza nessa semana, evidentemente que um procurador do Tribunal Antidoping foi pego com cocaína. Isso está publicado, toda a mídia, vocês viram isso aí, e ele tentou subornar os PMs que foram abordados e acabou sendo preso. Então, evidentemente que a gente fica um pouco deprimido e meio desmoralizado com isso. Então, está aqui, ó, estagiário de Direito é suspeito de comprar receita médica para adquirir anabolizante em Goiânia. A Academia de Ginástica em Recife é fechada por vender anabolizantes. Polícia prende 4 homens suspeitos de vender anabolizantes. Polícia do Rio prende 4 suspeitos. Então, você vê que realmente é um caso de polícia o uso dessas substâncias. Evidentemente, não vou continuar aqui. E nos esportes, então, o que eles andam usando? Então, está aqui, ó. Cada novo evento esportivo ocorre o aumento de uso de substâncias ou métodos proibidos com vistas a melhorar de modo artificial o desempenho esportivo, o que tem motivado maior vigilância das autoridades nacionais e internacionais. Então, a gente diz sempre para o atleta, olha, o controle de dopagem está cada vez mais rígido, você não consegue enganar, fica mais difícil enganar, acaba sendo pego. Evidentemente que aí vai ter que ter lá, de acordo com as legislações vigentes, evidentemente que deverão ser cumpridas. Então, está aqui, ó, nosso tema, então, ficaram para diuréticos e estimulantes. Entretanto, eu não posso deixar de citar os senhores uma droga que está realmente em moda nas academias e que vem matando muita gente, que são os chamados termogênicos, que é um estimulante, eles usam isso como estimulante. São conhecidos como queimadores de gordura ou fat burner.
por aumentar o metabolismo, proporcionando maior queima de gordura, que são convertidas em energia disponível, auxiliando a perda de peso. Sua composição, veja a composição desses termogênicos. Olha o risco: efedrina, cafeína em altas doses, salicina, taurina, dimetilamina, ioimbina, ginseng e guaraná. Evidentemente que estão aqui os efeitos colaterais. Ó, perde massa magra, ele acha que perde só gordura, mas ele perde também massa magra, perde músculo, e eleva as arritmias que poderão ser fatais nesses indivíduos. Essa jovem aqui, lá em Goiânia, evidentemente, ela confessou, ela fazia uso de termogênicos e acabou tendo morte. A Revista Brasileira de Nutrologia, em maio e junho de 2017, publicou isso aqui, ó, e mostrou o que os praticantes de musculação estão usando. O whey protein, 50%, é o mais utilizado. Creatina, 30%. BCA, 30%. E aqui o nosso estimulante cafeína, 5%. O interessante nesse trabalho é que eles foram lá buscar quem é que prescrevia isso. Por conta própria, 20%, educador físico, 45%, amigos, 10%, e nutricionista, 25%. Então, não tinha nenhum médico ali que foi consultado para fazer uma prescrição adequada para esses indivíduos. Então, concluiu o estudo que esses indivíduos utilizavam principalmente a proteína do soro do leite, que é o chamado whey protein, mas todos eles nunca tinham feito uma avaliação da sua função renal. E a gente encontra no consultório indivíduos utilizando altas doses dessa proteína do leite, já com insuficiência renal, com uma creatinina de 2, evidentemente com lesão renal irreversível, que não volta mais. Ele vai ficar um renal crônico para o resto da vida. Além de ter uma grande quantidade de sódio, evidentemente levando esses indivíduos à hipertensão. Então, chama-nos a atenção o uso dos estimulantes, principalmente para fins estéticos do que esportes, principalmente pela facilidade de aquisição dos mesmos, sem a devida indicação e prescrição médica. Todo mundo quer emagrecer, né? Então, está aqui, ó, por exemplo, esse é muito utilizado, é proibido, é uma substância mascarante, a sibutramina, ela tende a causar discreto aumento da frequência cardíaca, em torno de 5 batimentos por minuto, e leve aumento da pressão arterial. Mas aí você faz uma redução de peso, você acaba contrabalançando esse aumento da pressão arterial. Outros, como as anfetaminas, podem ainda ser utilizados com estrita prescrição médica, foi liberada agora pelo Conselho Federal, com prescrição. Agora, devem nos cardíacos serem usados com cautela, pois estimulam as vias catecolamínérgicas. Evidentemente que o indivíduo que tem doença coronária aumenta o consumo miocárdico, evidentemente que a chance de fazer arritmia e ter morte súbita é muito grande. Então, tem que se ter cautela para usar nos indivíduos cardiopatas. Outros, como com a fenilpropanol, alamina e efedrina, que são usados como termogênicos, devem ser eliminadas pelo risco de AVC hemorrágico e as arritmias fatais, como falei aos senhores. De um modo geral, as pessoas agem de maneira a enganar-se e ao seu médico. Ela se engana e engana também o médico. Vejamos então, está aqui, ó, 8% porque emagreceu usando uma cinta, 12% um gel redutor, 16% chá, 20% vão reduzir o bar, vão parar de tomar cerveja. E apenas 4% vão para a academia. Esperando o milagre, 40%. Então, é assim que eles pensam que vão perder peso. Então, estão aqui um pouco de história dos estimulantes, dos esteroides anabólicos. Isso é rápido, que o Nabil já mostrou isso. Aqui os senhores. Isso é muito antigo. 1886, no Tour de France, no ciclismo, Linton morre sob efeito de estresse speedball. É cocaína misturada com heroína. Isso aqui o Yosorge mostrou, ó, primeiro susto nas Olimpíadas modernas, o Thomas Hinks, maratonista, ele ganhou a medalha de ouro, porque o amigo dele tinha feito aquele que ele contou, usou um caminhão, usou um carro para chegar na frente. Ele foi o segundo, ele usou isso aqui, é uma bebida alcoólica misturada com estricnina, é o brandy. Brandy é álcool misturado com estricnina. E essa aqui enganou todo mundo, 1988, a Florence, ela era anabolizada, morreu, teve morte súbita e, evidentemente, nunca foi pega um exame antidoping. Ela fazia um milagre para não ser pega. Na sua necrópsia mostrou que ela altamente usou. E nos anos 90, evidentemente, que a internet facilita essa compra. Está aqui o Thomas Hinks, olha ele aqui, atletismo, 7 de janeiro de 1875, Cambridge,
Ele era um norte-americano, né, e o falecimento dele se deu aqui nessa coisa, e ele ganhou medalhas olímpicas, evidentemente, que enganando. Olha como é que ele chegou depois daquele palco com estricnina. O Jorge já mostrou isso aí para os senhores. Bom, um pouquinho de história, então. Durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de melhorar a performance, houve grande utilização de anfetaminas e anabolizantes esteroides. Os pilotos também usavam anfetamina para melhorar a capacidade de combate desses pilotos, para ficarem mais alerta. E o nosso Hitler também gostava de usá-la, ele confiava muito nessas injeções de drogas e esteroides. Quer dizer, o exército, quando se via apertado, evidentemente que solicitava a utilização dessas substâncias para terem maior resistência. Então, estão aqui os estimulantes, que a gente está falando deles, os diuréticos. Existem outros, como os narcóticos, já foram citados, os anabolizantes, os hormônios peptídeos, evidentemente, aqui já discutido com o senhor. Então, o abuso esportivo e dependência química ou psíquica, quem engana quem? Então, está aqui o indivíduo, emagrecer, estimulantes, anfetamina, termogênicos, etc. Virar, estimulantes, anfetaminas, etc. São as gírias utilizadas. Descolar, alucinógeno, êxtase e etc. Viajar, alucinógeno, heroína, LSD e etc. Sarar, anabolizantes, testosterona e etc. Então, aqui, olha, o controle dessas substâncias não permitidas pode ser realizado em competição e fora de competição. Um exemplo aqui na seleção brasileira, que eles chegavam muito cedo, sem aviso prévio, para fazer o chamado doping surpresa. Você tem que aceitar, sem problema nenhum. Os atletas não gostam, tem que acordar cedo, evidentemente que eles não gostam. Então, das substâncias proibidas aqui, os nossos são os diuréticos, existem os métodos proibidos, genéticos já foi citado, e as substâncias também outras proibidas, como os álcool e o canabinoide. Ontem saiu um trabalho sobre os canabinoides, dizendo que eles não pegaram um grupo muito grande de indivíduos que usam. Nos Estados Unidos, a maioria da população usa canabinoide. E, evidentemente, que lá eles pegaram um grupo grande de infartados e mostrou que o canabinoide não leva os indivíduos a ter fibrilação atrial pós-infarto. Aí um colega até botou assim, pô, legal, isso aí está melhor do que ablação, por exemplo, para FA. Então vai todo mundo fumar maconha depois desse trabalho. Ok, 2 minutos só, vamos encerrar. Aqui alguns produtos, né, o Xenadrine, esses termogênicos utilizados para emagrecer. O que a propaganda promete, já foi mostrado, né, o Solera mostrou isso para a gente, evidentemente que eles falam que são todos produtos naturais, que não causam mal algum, né, e aí tem aqui um detalhe. Como é que eles atuam no organismo? Essas aminas simpáticas têm um efeito periférico, os estimulantes psicomotores, efeito periférico central, estimulantes diversos estimulam. Está aqui, então, dependência, agitação, nervosismo, tremor, delírio, insônia, perda de coordenação, agressividade, psicose, hipertensão arterial, arritmia cardíaca e aumento de lesões. Então, aqui alguns exemplos desses estimulantes. Aqui, como a cocaína age fazendo ali o bloqueio naquela sinapse, levando o indivíduo a estados eufóricos, depois depressivos. Aqui no desempenho, mostrando, então, nossos estimulantes, a cafeína, anfetamina e cocaína, que atuam aqui no desempenho. O álcool acaba sendo um relaxante. Os agentes mascarantes estão aqui. Redução de peso, está aqui o nosso diurético. E, evidentemente, vamos em frente. Então, esse foi o caso mais recente de doping, que já está aí na mídia colocado, por uso de cocaína, de um atleta do Santos Futebol Clube. E vamos ver, então, como é que é essas drogas. Sibutramina, foi pega sibutramina nessa atleta. Essa Sharapova, ela saiu da Olimpíada do Brasil, 2014, por uso de um cardiotônico, meldônio. Isso aqui é um inotrópico positivo, melhora a função do coração nos indivíduos doentes. O indivíduo que tem insuficiência cardíaca. Mas, evidentemente, se você melhora o neutropímio, você melhora o débito cardíaco, você melhora o aporte de oxigênio e você melhora, evidentemente, a performance do coração periférico destes doentes. E ela estava usando, isso estava na lista da OADA, ela não se deu conta disso e acabou sendo punida. Então, está aqui os diuréticos, colocado para os senhores, já acabou o tempo. Quais são os diuréticos, então? Diuréticos inibidores da anidrase carbônica. Acetazolamida, aqui o principal esse, né? Diuréticos poupadores de potássio, amilorida, espironolactona, triantereno, diuréticos osmóticos, o manitol,
inibidores da reabsorção de sódio e diuréticos de alta eficácia, como, por exemplo, a furosemida. Quais são os efeitos dele? Perda de perda normal, câimbra muscular, perda de potássio, veja como é ruim usar isso no atleta, diminuição da pressão arterial no atleta, no doente a gente espera isso, a gente quer isso, distúrbio do ritmo cardíaco, redução da glicemia, alcalose sistêmica. Então, são esses todos os efeitos, e aumento do ácido úrico tem que ser usado com cautela. Os diuréticos, então, é colocado aqui para discussão, são ótimos na hipertensão arterial, e aí vem um grande problema. Vejam, senhores, eles são usados no futebol? Olha aí. Então, está aqui, esse indivíduo teve uma prescrição de hidroclorotiazida com tamoxifeno. Quer dizer, hidroclorotiazida com tamoxifeno. Nós vimos mostrar um bloqueador estrogênico. Quer dizer, o jogador sabe fazer isso? Aí depois ele disse que foi contaminação da farmácia de manipulação. Isso tem médico envolvido. A farmácia não vai fazer isso sem receita. Infelizmente, nós não conseguimos pegar o médico. O mesmo médico, a mesma farmácia, outro atleta também pega no doping a mesma coisa, hidroclorotiazida, diurético, com tamoxifeno. Ele tem cabeça para fazer isso? Não tem cabeça para fazer isso. E aí uma triatleta de 30 anos, flagrada no antidoping pela segunda vez com diurético. Essa foi pega com furosemida, diurético. Esse atleta de seleção brasileira foi pego também com diurético. Então, veja os senhores que o diurético é bastante utilizado. Não é pouco utilizado. E o atletismo, então, ficou preocupado e aconteceu essa vergonha com os czares, até o Putin estava envolvido nisso, né? Esse é o mais famoso que já foi citado, o nosso ciclista que foi eliminado do esporte. Então, aqui, veja, para fitness, que ridículo esse camarada. E aqui, para encerrar, então, o dia em que o esporte calou a arrogância, quando o nosso Hitler não quis apertar a mão do Jessen Oven, que ganhou essa corrida, e evidentemente era negro, e ele se retirou do estádio, então, para não apertar a mão. Esse é o destino daqueles que usam drogas ilícitas, e eu agradeço os senhores. Muito obrigado, doutor Serafim. Agora nós vamos chamar o doutor Ezogi, que vai falar sobre narcóticos. Muito obrigado, doutor Ezogi. Muito obrigado. Vamos, então, encerrar esse bloco com narcóticos. Aqui, essencialmente, é muito pouco conhecido dos atletas amadores, mas é conhecido pela população em geral pela prescrição dos medicamentos para dor forte, né? Os mais conhecidos são a morfina e seus derivados. E, na prática do dia a dia, entre nós médicos, ela derivou muitos anestésicos que nós utilizamos nas cirurgias, além desse uso da analgesia oral que eu acabei de citar. Vou tentar ser bem breve nessa apresentação, porque a gente está no tempo limítrofe para fazer a última mesa. Então, o principal opioide é derivado da semente da papoula, que é uma flor, né? E ela, então, foi isolada há 200 anos antes de Cristo por Teófratos, que é um dos grandes bioquímicos, biólogos, o primeiro, né, se a gente pode dizer isso, do período de luz da humanidade, enfim, 200, 300 anos antes de Cristo. E é uma droga tão conhecida que Karl Marx falou: a religião é o ópio do povo. Paracelsus, também num segundo período de luz da humanidade, né, por volta do século XVI, século XVII, XV, XVI, XVII, preparava essa porção de láudamo, que tinha entre elas álcool, mas principalmente a morfina na fórmula, com a finalidade de melhora de muitos sintomas. Tosse, dores, naquela época se tratava tudo com esse tipo de elixir. Stirner, que é considerado talvez o pai da bioquímica, um dos pais da bioquímica, em 1813 ele isolou a molécula que dava todo esse sucesso da folha, da semente da papoula, que era a morfina. E, para quem não sabe, a morfina ela gerou uma guerra, né? A chamada Guerra do Ópio, entre a Inglaterra e a China, no século XVIII, ela foi uma guerra exatamente por conta
da falta de prata na época. A prata era a grande moeda, e o ópio se tornou praticamente uma moeda daquele período. E houve uma guerra pelo comércio, de tanto que os chineses utilizavam e a Inglaterra precisava vender. Enfim, até na Revolução Americana, isso gerou uma Liga de Nações no início do século XIX, que tentou combater essa disseminação do ópio, da morfina. Aqui é a molécula da morfina. Na nossa prática, a morfina é bastante utilizada em ambiente hospitalar ou em ambiente ambulatorial para tratar dores fortes, né? Ela tem um derivado dela que nós utilizamos com muito mais frequência, que é a codeína. E a codeína, só lembrar, ela tem uma potência de aproximadamente 10 vezes menos. Apesar de a gente considerar ela um analgésico com maior potência, ela é 10 vezes menos potente do que a própria morfina. O tramadol, ela tem uma semelhança com essa molécula. Ela também é bastante, com a molécula da morfina, ela é bastante utilizada também no nosso dia a dia, na prática médica. Então, ela atua nos receptores antinociceptivos. Aqui, ela atua exatamente aqui, na placa de sinapse. E, a partir de 1853, ela foi colocada na seringa hipodérmica, o que disseminou muito o seu uso. Então, a gente tem derivados orais desses medicamentos, como eu falei, utilizado também nas anestesias e, antigamente, também em alguns medicamentos para tosse. Ela entrou na lista de substâncias proibidas em 2003, exatamente por esse efeito analgésico que alguns atletas utilizavam, a analgesia potente para poder vencer provas e curar a dor de algumas lesões. E ela derivou uma droga que talvez seja uma das mais conhecidas, narcóticos do ponto de vista de drogas ilícitas sociais, que é a heroína, né? A heroína tem uma característica muito peculiar, que é o rápido vício, a grande quantidade de efeitos colaterais imediatos e o vício muito rápido. Em muito pouco tempo, você tem o vício. Então, veja que narcóticos ele também tem essa questão das drogas ilícitas e sociais, além da questão do desempenho analgésico, né? Então, é uma droga depressora, é uma variação da morfina. Ela pode ser, inclusive, inalada e injetada. Ela é muito fácil de ser produzida, por isso que ela é tão disseminada. E aí, especificamente, a nossa aula, os efeitos agudos buscados, muitas vezes, por alguns usuários, é a euforia. Isso provoca a contração das pupilas, a observação, a sensação de conforto, ausência de dor e depressão profunda. Ela não é tão utilizada por atletas exatamente pelos seus efeitos colaterais negativos. Por isso que muitas vezes é buscada a morfina do que a heroína. Ela pode dar esses efeitos como o calming, que é a sonolência, a incapacidade de concentração, que é buscado por muita gente, a disforia, a própria euforia, e o grande perigo desse tipo de droga, dos narcóticos, é exatamente a depressão respiratória. O uso excessivo, você pode ter uma sensação acordado de que você não consegue respirar. A gente até brinca que o cidadão para de respirar acordado e ele morre acordado. E aqui outros efeitos colaterais: diminuição da temperatura corporal, náusea e vômitos, diminuição de tremor muscular, a bradicardia, a dependência física e psíquica, principalmente da heroína, que é vista. E, obviamente, no nosso meio médico, a gente consegue ver muita dependência de morfina, é quase que uma epidemia. Em relação ao esporte, especificamente, muito se advoga de que deveria haver o banimento da codeína, exatamente porque o uso da codeína ela derivaria moléculas muito parecidas com a morfina e teria o efeito igual. Eu estou falando isso porque a codeína ela não está na lista de substâncias proibidas, assim como o tramal. Várias universidades do mundo estudam em função da UADA. A UADA incentiva as pesquisas para exatamente formular a lista, né? E a codeína e o tramal eles são drogas que atualmente estão em monitoramento, ou seja, você pode prescrever
que não será considerado caso positivo. Então, comprovada que é possível você ter contaminação por causa do uso, por exemplo, das sementes da papoula. O caso clássico aqui no Rio Grande do Sul foi o pãozinho, né, desse atleta, que tinha sementes da papoula. Trabalhos que mostram a dificuldade de encontrar alguns metabólitos dos usos de anestésicos sistêmicos, né? Aqui, exatamente o ponto de corte que é utilizado para as principais substâncias, né? Aqui a gente vê a morfina. E uma coisa interessante que é a interação entre os opioides e os anabólicos esteroides, eles causam um aumento da dependência química e psíquica. Então, é uma situação comum de atletas que burlam, que usam os anabolizantes e, para melhorar a dor de lesão, utilizam opioides e acabam com maior dependência de ambas as substâncias. Casos positivos, a gripe grega de levantamento de peso, toda a equipe foi pega em um período. Lutadores de MMA, Timothy Montgomery, em 2002. Esse atleta que ele revela que quase se considerava morto com o uso da heroína. O próprio Casagrande, ele confessou várias vezes o uso da cocaína junto com a heroína. E só para a gente finalizar, essa é a orientação que os médicos devem ter, né? Essa gradação do tratamento de dor, né? Quando você tem dor leve, você usa analgésicos e anti-inflamatórios. Quando você tem uma dor de um grau maior, aí sim você passa a utilizar os opioides fracos, aí onde entra exatamente a codeína e o tramadol, né? Mais os outros, né? Da escala 1. A partir de então você tem o uso de opioides fortes, mais aquilo da escala anterior, e aí você começa a usar na dor grau 4 as outras drogas adjuvantes. Enfim, para a gente avaliar o uso numa condição, você tem que respeitar isso aqui para que seja justificável um opioide em qualquer pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ezogi.